Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Senhora Ministra, muito obrigada por estar aqui com o Jornal de Negócios e a Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Bem, antes de mais também agradeço o convite para estar aqui. Acho que é importante nos dias que vivemos e também num contexto em que estamos exatamente a aprovar a Agenda do Trabalho Digno. Acho que é marcante fazermos esta entrevista. O que é capital para mim no dia e no momento que vivemos é a igualdade de oportunidades. Acho que é mesmo, neste momento, o instrumento mais poderoso, o património coletivo mais poderoso que nós podemos coletivamente garantir, não só às gerações atuais, mas às gerações futuras. Portanto, igualdade de oportunidades nas várias dimensões. Naturalmente, na dimensão do que isso significa do investimento nas crianças como crítico para que essa igualdade de oportunidades se crie desde o momento em que as crianças nascem, desde a igualdade de oportunidades nos locais de trabalho, no mercado de trabalho, desde a igualdade de oportunidades também na resposta aos desafios demográficos que temos, nomeadamente nas respostas ao envelhecimento. Portanto, diria que esta igualdade de oportunidades é também aquilo que pode garantir esta construção de um país justo, solidário e que também valoriza essencialmente cada pessoa e garante que cada pessoa consegue desenvolver as suas competências e o seu talento da melhor forma que é possível, num país que lhe garante exatamente igualdade de acesso e de oportunidades para se afirmar. E já vamos concretizar melhor cada uma dessas vertentes que dizem muitas das áreas que são da sua tutela e falaremos também em particular da Agenda do Trabalho Digno, mas relativamente ao acordo de rendimentos e competitividades, a contestação tem vindo a aumentar todos os dias e há protestos nas ruas dos trabalhadores que exigem melhores salários, revisão de carreiras e a situação tem vindo, de certo modo, a agravar-se. O que é que está a falhar, Sra. Ministra, do seu ponto de vista? Bem, eu diria que, antes de mais, o que é que está a acontecer? Acho que é evidente para todos nós que depois de um tempo muito exigente, de extremos, não é? De nos levar a todos os extremos de pandemia, não é? De gerirmos um momento de grande exigência, vivemos também um tempo em que passámos a ter aquilo que se calhar nenhum de nós esperava, que é uma guerra na Europa, com consequências naturalmente no custo de vida, na inflação, até na incerteza do nosso dia-a-dia. E acho que claramente isso também causa em todos nós, de alguma forma, alguma instabilidade, alguma ansiedade, e que também é isso que a nossa função de procurarmos a cada momento ir encontrando soluções. O acordo de rendimentos e competitividade, como disse há pouco, eu acho que é um instrumento poderoso, acima de tudo, em garantir que pela primeira vez temos uma assunção de compromissos entre as várias partes envolvidas, a médio prazo, de assumir que há a criação de mecanismos por parte do Estado na sua dimensão, mas também por parte das empresas no seu reconhecimento da importância de aumentar os salários como fator crítico para garantir até que os trabalhadores ficam em Portugal. E, portanto, pela primeira vez nós temos aqui um acordo de rendimentos a médio prazo com um compromisso objetivo de, por um lado, já pré-identificar a valorização do salário mínimo até 2026, portanto, de aumentar pelo menos até 900 euros e de ter um aumento dos salários até 20%. Aparentemente isso não chega, porque aparentemente a contestação e a contestação dos trabalhadores pede mais em termos de salários e pede mais em termos de carreiras, não é? Pois, naturalmente aqui o acordo de rendimentos e competitividade é um acordo entre o Governo, os parceiros sociais, naturalmente, na dimensão do setor privado. Exato. Portanto, é disso que estamos a falar. Aquilo que nós estamos a sentir, e no terreno acho que se tem, aliás, vindo a público nas notícias, também é, muitas das empresas, neste momento, até a anunciarem exatamente a sua adesão ao acordo, aumentando os salários, e muitas delas, aliás, basta ver isso, muitas delas aumentarem, por exemplo, os seus salários mínimos acima do salário mínimo nacional. Dito isto, acho que estamos num momento em que cada vez mais é evidente que a valorização dos salários é mesmo crítica do ponto de vista social. Quem tem que fazer mais é o Estado, não é? Porque as empresas então estão a cumprir o seu papel. Eu diria que todos temos que fazer o nosso papel. E estamos todos a fazer o nosso papel. Se calhar, a cada momento temos que o reforçar e ir avaliando o que é que temos que fazer melhor. Mas do ponto de vista do Governo, aquilo que estamos a fazer é exatamente cumprir aquilo que previmos no acordo, que é, no esforço coletivo, significa empresas pagam mais, mas também, por parte do Estado, há instrumentos, por um lado, o reforço do IRR jovem, garantir que durante 5 anos os jovens que andam no mercado de trabalho têm um esforço fiscal menor, precisamente para garantir que têm mais rendimento. Ou a alteração das próprias regras do mínimo de existência e da garantia que até 1.000 euros também
a própria alteração da retenção na fonte é diferente para garantir que as pessoas não são prejudicadas, por exemplo, como acontecia anteriormente, porque tinham um aumento de salário. Ou seja, muitas vezes havia este aumento de salário e depois, na prática, a pessoa acabava por não ganhar receber. menos. Mas em relação ao salário mínimo, é possível que haja aqui um aumento intercalar, por exemplo, face à situação? Bem, aquilo que eu acho que também o Acordo de Rendimentos nos garante a todos é a previsibilidade na nossa intervenção. Aquilo que tem sido feito, e eu relembro o que é que significa hoje o salário mínimo, neste momento o salário mínimo em Portugal, aprovado para entrar em vigor já este janeiro, está em 760 euros, que significa um aumento do salário mínimo desde 2015 de 50%. Mas em termos, se tivermos em conta a inflação, na verdade o salário mínimo estagna, não é? Não, se tivermos em conta a inflação acumulada nestes anos, a inflação acumulada é de 13% e o salário mínimo aumentou 50%. Estou a falar, portanto, do último aumento. Dito isto, o salário mínimo é mesmo um mínimo e não é o que deve ser pago às pessoas. É um mínimo do que se considera que deve ser abaixo do qual não é aceitável. Cabe ao Governo definir esse valor. Portanto, a pergunta é se não faria sentido, tendo em conta a inflação, que é muito mais alta do que a que era prevista em outubro, quando ficou fechado o acordo, que houvesse, por exemplo, um aumento intercalado do salário mínimo este ano. Naturalmente, o Acordo de Rendimentos também prevê isso, que o próprio acordo é reavaliado e avaliado em função da evolução da situação ao longo destes 4 anos, e assim o faremos. Aliás, já esta semana houve uma reunião técnica de acompanhamento do acordo, precisamente para com os parceiros acompanhar a evolução. Mas, naturalmente, já agora, recapitulando aqui alguns valores. A evolução do salário mínimo desde 2015, como lhe disse, é uma evolução do aumento de 50%, coisa que nunca tinha acontecido. Se nós pensarmos, só um número para termos presente. Em 2015, nós tínhamos 1.700.000 pessoas que recebiam menos do que 760 euros, para percebermos a dimensão do número de pessoas que este aumento implica. Mas, no fundo, o que está a dizer é que, como o acordo de rendimentos foi assinado numa perspectiva de previsibilidade para as empresas, então... Não é de previsibilidade para as empresas, é de previsibilidade para as empresas e para os trabalhadores. Então, nesse sentido... Procurando também que para os trabalhadores haja esta garantia de valorização dos salários, como, aliás, sendo assumida como a prioridade total, mas então... seja para as empresas, seja para o Governo, seja para os trabalhadores. Mas então, no fundo, o que está a dizer é que o acordo de rendimentos não permite esse aumento intercalado do salário mínimo. O que eu lhe disse foi que o acordo de rendimentos o que prevê é exatamente uma avaliação da situação em função da evolução e de monitorização do impacto do acordo. Nós estamos em janeiro. Nós estamos em janeiro do início da implementação deste acordo, que é um acordo a 4 anos. Com aquilo que nós procuramos também que seja uma continuação de um caminho que nós temos percorrido. Se nós em 2015, vamos lembrar-nos, em 2013 ou em 2012, vamos lembrar-nos da discussão que na altura estava em cima da mesa, que era o medo que muitos apontavam do impacto que o aumento do salário mínimo podia ter, nomeadamente no efeito no desemprego. Se lembram, em 2013, 2014, estagnaram-se e paralisou-se o salário mínimo nacional. Na altura, com alguma ameaça de alguns fantasmas de que aumentar os salários aumentava desemprego. Acho que todos nós já conseguimos deitar abaixo esse tabu. Mas então, em concreto, sobre esta questão, o que está a dizer é que, penso que o que nos está a tentar explicar é que o acordo de rendimentos não permite um aumento intercalado do salário mínimo. Vou repetir exatamente o que eu disse. O acordo de rendimentos, o que prevê exatamente, é uma previsibilidade e um compromisso de aumento de salários. Esse é o grande objetivo do acordo de rendimentos. Pela primeira vez, nós somos o único país da Europa que conseguiu isto. Temos uma previsão e um compromisso de aumento dos salários até nos próximos 4 anos, até 2026, em 20%. Mas numa eventual revisão podem chegar a acordo para uma alteração destes valores? Naturalmente, o compromisso que assumimos foi garantir que tínhamos a capacidade de monitorizar a implementação do acordo e avaliar em cada momento aquilo que nós devemos afinar. Esse foi o compromisso. E o que é que a Sra. Ministra acha sobre este aspecto? O que eu acho neste momento é que estamos no início do acordo, estamos em janeiro. Naturalmente, o que nós estamos a fazer é a monitorizar a evolução dos salários. Neste momento, nós temos, para este ano, um aumento do salário mínimo de 7,8%, portanto, para 760 euros. Está a começar, neste momento, a ser pago em janeiro. Estaremos a monitorizar, também com a preocupação de procurar ter, em cada momento, medidas que incentivem também o aumento e a valorização dos salários, nomeadamente com algumas medidas concretas. Dou-vos o exemplo concreto de um programa que estamos a preparar para lançar de apoio à contratação de jovens. Precisamente sabemos que é um segmento
do mercado de trabalho que tem uns salários abaixo da média, só para termos alguma perspectiva deste caminho que temos percorrido, que eu acho que é sempre bom lembrarmos do caminho que fizemos, porque nós não viemos agora, de repente, é certo, começar um caminho novo. Mas Portugal também foi um dos países que mais cresceu e menos aumentou o salário mínimo. Portanto, vou só, se calhar, contextualizar essa afirmação. Essa afirmação tem por base, se começarmos a olhar em 2013, e é verdade, infelizmente, em 2013 e 2014 não teve aumento nenhum. E quando falamos de médias, temos 2 anos em que não houve aumento nenhum. Depende da perspectiva, não é? Não, depende do caminho. Depende do caminho. Mas já reconheceu Até aqui... 2015 fazia-se um caminho, a partir de 2015 passou-se a fazer outro. Mas a senhora já reconheceu aqui que o salário mínimo é mínimo e que realmente deveria ser mais, não é? Não, o que eu reconheço, e acho que é evidente para todos nós, é que o salário mínimo é mesmo aqui, o valor abaixo do qual não é admissível que ninguém esteja a trabalhar e que não tenha esse valor. Aliás, porque sabemos bem a importância que os salários têm no combate à pobreza e também, voltando ao meu capital, à garantia de igualdade de oportunidades das pessoas na própria vida e na liberdade de escolha das suas opções. Mas ia falar-nos de uma iniciativa de apoio aos jovens nesta matéria? Sim, nós estamos a preparar o lançamento de um programa de apoio à contratação de jovens, precisamente também aqui para, da parte do Governo, termos aqui instrumento de apoio ao aumento dos salários nos jovens. Acho que é crítico para todos nós, é evidente para todos nós, temos condições para fixar os nossos jovens em Portugal. É uma medida de apoio à contratação, basicamente para todas as empresas que contratem jovens, que garantam que são contratos permanentes e, portanto, mais uma vez aqui alinhado com o combate sem tréguas à precariedade, que depois tem outros efeitos, como nós sabemos, e também já poderei explicar quais são os efeitos, e porque eu acho que deve ser mesmo uma luta de sociedade contra a precariedade injustificada, mas, portanto, desde que as empresas paguem no mínimo 1.320 euros a um jovem que começa a trabalhar. O grande objetivo aqui também é garantir que também garantimos logo no início da carreira de um jovem, de um trabalhador, que há aqui a capacidade da sua valorização salarial. Sim. E, naturalmente, isto depois acoplado com os 50% do IRS jovem no primeiro ano e depois que é faseado durante 5 anos. E a empresa tem benefícios fiscais? Não são benefícios fiscais, é mesmo um apoio por parte do IFP, no apoio à contratação. No fundo, é aqui um apoio. Como já acontecem com os estágios profissionais, por exemplo. Mas aqui é para contratos permanentes. Certo. E, portanto, essa é a condição para um contrato permanente e já agora só dar uma nota. Mas qual é que é a diferença entre esse programa e os que já têm sido implementados? É um programa que condiciona a que o próprio apoio seja apenas dado se o salário for no mínimo 1.320 euros. É a primeira vez que fazemos isto. No fundo, estamos a dizer que este apoio... E de quando é que será o apoio? Estamos a regulamentar e, portanto, também será brevemente anunciado. Em março, portanto, o nosso objetivo é ser lançado em março. Mas o que estamos aqui a fazer é, naturalmente, a condicionar a mobilização de recursos públicos de apoio àquela que é a prioridade do ponto de vista também do mercado laboral, que é priorizar aqui a valorização de contratos permanentes no mercado de trabalho, e aqui muito direcionado para os jovens, com a condição de um pagamento de um salário que seja logo um salário correspondente basicamente ao nosso salário em termos médios. E no fundo é também uma resposta ao facto do desemprego estar a subir, ou seja, há essa preocupação de encontrar medidas. Estamos sempre a monitorizar, não é? E a procurar encontrar, mas esta medida não tem como objetivo responder ao desemprego, pelo contrário, tem mesmo, é uma medida de qualificação e de um instrumento poderoso para dar um sinal forte aos jovens de que Portugal precisa mesmo deles. Nós estamos aqui, acho que como sociedade, a procurar criar aqui mesmo umas respostas fortes de resposta aos jovens para optarem por ficar em Portugal. Não só os que cá estão, mas os que estão fora também para que decidam Portugal para viver. Deixe-me só dar um número que eu acho que é importante para percebermos esta questão do salário. Os jovens têm, diria, no mercado de trabalho, há 2 desafios grandes do ponto de vista do mercado de trabalho. A questão da precariedade. Se nós pensarmos, os jovens têm uma taxa de precariedade muito mais alta do que a média do mercado de trabalho. E, associado a isso, naturalmente, depois também temos os próprios salários. Se nós pensarmos que os salários associados a contratos precários são, em média, 20% abaixo de um contrato não permanente, percebemos logo aqui uma discriminação negativa dos jovens no mercado de trabalho. Mas também em termos mesmo dos próprios jovens poderem decidir a sua vida
em termos de estabilidade, de previsibilidade, um jovem que eternamente, ou que tem contratos a termo sucessivamente renovados, ou contratos temporários, ou falsos recibos verdes, dificilmente consegue tomar as suas opções de vida. Dificilmente tem a tal igualdade de oportunidades na escolha da sua vida. Igualdade de oportunidades e também aqui o combate à precariedade é também uma condição de exercício de liberdade. Discutiu a medida com as empresas? Há receptividade por parte das empresas a essa medida? Naturalmente, foi uma das medidas, aliás, que falámos com os parceiros sociais no âmbito da negociação do acordo, e acho que há muita vontade das empresas, porque para as empresas é mesmo crítico também, neste momento, reter talento e conseguir atrair jovens. Portanto, acho que isto, neste momento, aquilo que se há 12 anos ou há 10 anos se discutia sobre a importância dos salários, hoje em dia acho que é evidente para todos nós e acho que isso também tem mostrado, a própria evolução dos salários tem mostrado isso. Naturalmente, acho que é preciso acelerarmos. E acho que tem que ser essa, aliás, a nossa prioridade. Há pouco estava a dizer que o acordo vai ser monitorizado, tendo em conta que a inflação será este ano mais alta, talvez 5,6%, 5,8% do que o que era previsto quando o acordo ficou fechado, em outubro. O Governo entende que as metas do acordo de rendimentos devem ser revistas em alta? Bem, nós estamos em janeiro, repito, estamos em janeiro e com este compromisso e necessidade, aliás, de acompanhamento permanente. Por isso é que já em janeiro reuniu o grupo de trabalho de acompanhamento. Cá estaremos para acompanhar a evolução do acordo com esta grande preocupação. Nós temos ali um pressuposto no acordo, que é a recuperação do peso dos salários no PIB. E, portanto, recuperação de 3 pontos percentuais e convergência com a média europeia. E, portanto, tudo faremos para que isso aconteça, naturalmente, em função da evolução das circunstâncias. Portanto, não se quer comprometer agora com qualquer revisão. No mês de janeiro do início do acordo, acho que é difícil dizer como é que vai ser a própria evolução. Acho que o compromisso que assumimos todos foi mesmo compromisso com os objetivos. E se o objetivo é a recuperação do peso dos salários no PIB nacional em convergência com a União Europeia, com o PIB médio da União Europeia, acho que é isso que faremos, até porque é mesmo condição crítica da nossa existência coletiva. Haverá um momento para avaliar precisamente essa circunstância ou são avaliações periódicas para percebermos a dinâmica? O que está previsto no acordo é que há um grupo de trabalho de acompanhamento permanente do acordo, como eu disse, aliás, já reuniu este mês. E esse é para ir medindo duas dimensões: a implementação das várias medidas, portanto, para garantir que as medidas que ali temos, que temos muitas medidas de todas as partes, se concretizam e se implementam, mas também dos resultados. Portanto, o objetivo é mesmo ir também monitorizando os resultados. Naturalmente, em janeiro... Vai chegar um momento em que a Sra. Ministra vai querer, se calhar, olhar para esses resultados. O balanço que nós Quando temos, é que é isso? O balanço que temos previsto de uma forma regular é anual. Portanto, anualmente faremos essa avaliação, mas, naturalmente, a monitorização é feita mensalmente. E acho que esse é o compromisso que eu acho que as pessoas todas percebem que é mesmo importante no momento que vivemos. A qualquer momento pode achar que há necessidade de voltar a reunir e tomar uma decisão? Sim, tendo em conta e com esta confiança, acho eu, todas as partes, temos procurado também garantir, através do acordo, ter objetivos macro, de resultado final, e depois de intermédios para procurarmos ir ver como é que estamos a evoluir. Mas para chegar a esse objetivo, então não se mexe nas metas intermédias, não é? Para cumprir aquilo que ficou... O objetivo macro está dependente, naturalmente, da própria evolução do PIB. Porque se o nosso objetivo é a recuperação do peso dos salários no PIB, também está dependente também da evolução da produtividade que também é um dos objetivos do acordo. Naturalmente, eu acho que... queria, aliás, destacar isso. Eu acho que pela primeira vez nós temos todas as partes sentadas a uma mesa a reconhecer e a priorizar a valorização dos salários como crítico para o país. Eu acho que esse é um ativo mesmo histórico, que conseguimos. Nós, neste momento, somos, aliás, citados como exemplo a nível europeu, porque temos conseguido ter este compromisso histórico de valorização dos salários com um horizonte, com uma meta. E acho que é nesse sentido que temos todos que trabalhar, porque é mesmo essencial para todos. E relativamente à dinâmica da contratação coletiva, tem ideia de quantos contratos coletivos e convenções coletivas com pedidos de denúncia foram apresentados ao Ministério ou não? Consigo lhe dizer a evolução do dinamismo da contratação coletiva em 2022. Nós conseguimos, em 2022, praticamente repor os números que tínhamos, seja de número de contratos celebrados, seja de número de trabalhadores abrangidos, que tínhamos em 2019.
significa no pré-pandemia. Significa no ano de melhor recuperação depois da crise de 2011-2015. Porquê é que isto é particularmente importante e significativo? Porque durante a crise 2011-2015 nós tivemos a maior queda de número quer de contratos coletivos celebrados, quer de trabalhadores abrangidos. Muito fruto, naturalmente, se lembram, até de algumas medidas que foram na altura implementadas, que foram verdadeiras machadadas na contratação coletiva. Mas, Sra. Ministra, eu penso que a pergunta é sobre o facto de, nos últimos 2 anos, ter estado suspensos os prazos que podem levar à caducidade das convenções coletivas. Essa suspensão vai acabar agora no início de março e, portanto, há uma série de contratos coletivos que correm o risco de caducar. Quantos pedidos de denúncia é que tem no Ministério? Mas o que eu lhe ia dizer era, o que eu estava a responder é exatamente a mesma coisa, porque eu estava a dizer o que se sente é um grande dinamismo ativo na celebração de contratos e não na denúncia. Era isso que eu estava a dizer, ou seja, o que nós temos neste momento, e eu penso que pode ser algum sinal também de uma medida que implementámos no início de 2022, que foi uma medida que passou a condicionar uma majoração de um apoio dado às empresas em função também do número de trabalhadores, associado à existência de contratação coletiva dinâmica. Ou seja, passámos a ter um instrumento de discriminação de apoio financeiro diferenciado em função das empresas que têm contratação coletiva dinâmica. Isto faz parte, aliás, da filosofia da Agenda do Trabalho Digno, que aposta muito em ter novos instrumentos diferentes daqueles que tínhamos tradicionalmente para incentivar o interesse na contratação coletiva. E o que é que colocámos? Passámos a ter um interesse financeiro associado às empresas que têm diálogo social ativo. Acho que isto é também poderoso do ponto de vista de viragem. Mas quer-nos dizer quantos Eu não lhe vou dizer porque neste momento não tenho... Quer dizer, porque o número... correm o risco de caducar, não é? Sobretudo devido ao atraso de algumas medidas da Agenda do Trabalho Digno que poderiam, de alguma forma, voltar a suspender estes processos. Mas aí o que eu lhe consigo dizer estes contratos coletivos não estão protegidos. O que eu ia dizer era, nós passámos a ter um dinamismo que não tínhamos antes na contratação coletiva, muito ao contrário, em vez de ser a denúncia, a opção pela denúncia, é ao contrário. São as empresas as empresas e os trabalhadores, os representantes das empresas e trabalhadores, com interesse ativo em negociar. E essa é a filosofia da Agenda do Trabalho Digno, aliás, com boas notícias, espero eu, na contratação coletiva, exatamente com a aprovação final, que é de garantir, evitar o vazio na contratação coletiva, que é exatamente o que está a dizer. Mas as novas medidas não se aplicam a esses pedidos de denúncia, que ainda serão cerca de 40, que a senhora Ministra ainda não explicou quantos é que são. Não, estas medidas salvaguardam, exatamente, a existência, previnem o vazio na contratação coletiva. Para os futuros processos, mas não protegem estes que terão... Passam, mas o objetivo é que a Agenda do Trabalho Digno entre em vigor, entretanto. E, portanto, é nisso que estamos... Aliás, também a preocupação que todos nós temos é que a agenda rapidamente entre em vigor. Aliás, é verdade que foi um processo longo, mas a verdade é que, eu acho que também tem havido agora neste momento, diria quase um sprint final, muito, muito positivo para todos, com esta preocupação de que a agenda entre rapidamente em vigor, aliás, até para salvaguardar esta questão. Então o risco existe, no fundo é isso que me está a dizer. Salvaguardar esta questão, estamos a falar do 10 de março, que é a preocupação do tempo em que acaba o período de proteção da contratação coletiva, mas também aqui com uma preocupação de salvaguarda nas próprias normas de aplicação da lei que vai ser aprovada, para salvaguardar que as normas relativamente, por exemplo, a esta questão de evitar o vazio... Entrem em vigor mais depressa. E vazio... A Catarina sabe melhor do que eu, porque tenho acompanhado presencialmente, portanto sabe isso, precisamente para evitar que haja vazios com este novo mecanismo que criamos para garantir que há contratação coletiva, ou mesmo quando haja denúncia, há obrigação de surgir um novo contrato social. Significa obrigar as partes a negociar. Uma das novidades da chamada Agenda do Trabalho Digno é o processo através do qual, em tribunal, o tribunal pode decidir que a pessoa que trabalha a recibos verdes para plataformas digitais, ou exemplos a Glovo, a Uber ou a Bolt, é ou não é um trabalhador dependente. Portanto, é o processo através do qual se vai provar que ou é um trabalhador verdadeiramente independente, ou sendo um trabalhador dependente, deve ser integrado
nos quadros destas empresas. Uma das particularidades da lei portuguesa é de admitir que a vinculação destas pessoas se faça não com as multinacionais, mas com as pequenas ou médias empresas intermediárias. Porquê é que o Governo insistiu na possibilidade da relação de emprego ser com o intermediário e não com a plataforma, quando o que está a ser preparado, nomeadamente a nível da diretiva, só admite a vinculação com a plataforma, portanto, com as multinacionais? Bem, antes de mais, só fazer o enquadramento, que é a chaga da precariedade tem que ser combatida coletivamente por todos nós. E nós não podemos aceitar fenómenos de mundos paralelos, ou trabalhadores tipo A ou tipo B, apenas porque trabalham em novas formas de trabalho ou plataformas digitais. E essa foi uma bandeira e uma luta que assumimos desde o momento inicial. Aliás, quando lançámos esta discussão sobre a Agenda do Trabalho Digno, fomos precursores neste sentido, de garantir que há uma presunção de laboralidade relativamente a estes trabalhadores. Estes trabalhadores não podem não ter direito a férias, não podem não ter direito à proteção social, não podem não ter direito a equipamentos, nomeadamente aos veículos que usam, não podem. É inaceitável. E, portanto, nós, desde o início, assumimos que esta tinha que ser uma luta e uma batalha que tínhamos que ganhar de garantir que estes trabalhadores são trabalhadores. Aquilo que procurámos também fazer foi também enquadrar nesta modalidade, por exemplo, o modelo que já temos a funcionar no caso dos TVDs, que eu acho que é um modelo vencedor do ponto de vista de regulação, que garante exatamente o enquadramento dos trabalhadores, com todos os direitos como trabalhadores, prevendo que sejam trabalhadores ou diretamente da plataforma ou de operadores da plataforma. Aliás, eu deixo aqui uma nota. Nós, desde o momento zero, que mesmo na proposta inicial que apresentámos, falámos sempre em operadores de plataforma, reconhecendo que pode haver diferentes formas de organização. Mas a grande questão é a nossa preocupação foi 100% proteger os trabalhadores e garantir que são trabalhadores. Portanto, só acabar. São trabalhadores e garantindo que, mesmo quando a relação seja com um operador da plataforma, que não diretamente a plataforma, que mesmo aí há a responsabilidade solidária da plataforma, que tem o benefício económico deste trabalhador. Mas a grande questão é quem é que deve ser responsabilizado, que empresas é que devem ser responsabilizadas por estes empregos, não é? São as multinacionais ou são as pequenas empresas intermediárias que se criaram? Naturalmente, aqui o que nós quisemos garantir é que há proteção do trabalhador e que há uma responsabilidade solidária de todos os intervenientes na cadeia de contratação. Mas então, tal como fazemos, por exemplo, na construção civil. É garantir que o trabalhador está sempre salvaguardado porque todos os beneficiários da sua atividade, sejam os diretos, sejam os indiretos, são beneficiados. Deixe-me só dar uma nota. A própria diretiva, na própria evolução da diretiva, prevê expressamente a existência de operadores de plataforma, no fundo, eu penso que até chama intermediários. Portugal votou, aliás, fez um bloco, diria mesmo um bloco aqui de defesa dos trabalhadores, alinhando aqui e mobilizando alguns países para nos opormos à forma como a diretiva estava a evoluir, porque a diretiva, a certa altura, teve aqui um revés e punha-se a hipótese de poder inverter completamente esta lógica da presunção de contrato dependente, de contrato por conta de outrem, para trabalhador independente. E Portugal, aliás, acho que foi fruto desta nossa grande mas a diretiva não prevê a vinculação com o intermediário. A proposta diretiva que está em cima da mesa prevê... No Conselho? Sim, prevê. A proposta da Comissão Europeia não prevê. A proposta do Conselho prevê que ainda não está a existência... Certo, é um processo negocial, certo. Muito bem. Mas é que nós impedimos que ela avançasse porque desprotegia, invertia completamente a lógica com que iniciámos este processo e, portanto, também tivemos aqui a capacidade de nos mobilizarmos mais uma vez. A Europa Social mobilizou-se muito fortemente para impedir este revés nos trabalhadores. Para dar um exemplo concreto, o motorista TVDE, por exemplo, ele trabalha com um intermediário, porque a lei TVDE obriga a que exista esse intermediário. No futuro, a quem é que acha que estes motoristas poderão passar a estar vinculados? Aos operadores ou às grandes multinacionais? A lei o que prevê é, em primeira linha, há uma presunção de laboralidade com a plataforma, naturalmente depois em função das realidades concretas de cada negócio, porque os negócios digitais, das plataformas digitais, são muito diferentes. E, portanto, também o que nós procurámos foi que houvesse a capacidade de adaptação à realidade concreta, nunca desprotegendo o trabalhador. Foi isso que nós fizemos. Basicamente, o que nós garantimos foi, independentemente do tipo de modelo de negócio que exista, o trabalhador tem sempre os mesmos direitos e
há uma responsabilização solidária de toda a cadeia, incluindo a plataforma. Portanto, a plataforma tem a responsabilidade solidária por todas as questões core que são as que nós queremos todos salvaguardar aos trabalhadores. Acho que encontramos uma solução que é uma solução muitíssimo poderosa de proteção dos trabalhadores e de responsabilização de toda a cadeia de contratação, incluindo dos beneficiários. Não sabe bem dizer quem é que vai ser o empregador? Não, consigo lhe dizer que, em primeira linha, o empregador é a plataforma, é isso que está previsto na alteração ao Código de Trabalho e na norma nova que foi criada, naturalmente prevendo e admitindo que, em função das realidades concretas, o próprio trabalhador possa tipificar, e na própria relação, o modelo possa ser variável em função da própria plataforma que podemos estar a falar. Relativamente à semana dos 4 dias, avançará nesta legislatura ainda ou não, Sr. Ministro, em função daquilo que está em preparação? Bem, naturalmente, nós procuramos, e mais uma vez, voltando aos grandes desafios que nós temos no mundo laboral, um dos grandes desafios que nós temos é também conseguirmos cada vez mais conciliar a vida pessoal, familiar e profissional. Acho que isso é evidente para todos nós. Aliás, essa diria que é cada vez mais a motivação até para, muitas vezes, os jovens decidirem onde querem ficar a trabalhar. Acho que temos um sinal muito forte também, mais uma vez, a nível mundial, quando criámos uma regra própria, nomeadamente quanto ao direito a desligar. Acho que isso foi um marco do ponto de vista aqui também da afirmação do mercado de trabalho em Portugal, muito dinâmico, procurando também estar na frente da inovação do ponto de vista dos modelos de organização dos tempos de trabalho, e procuramos também dar agora este salto com os projetos piloto que vamos lançar com a semana de 4 dias, precisamente também para testar aquilo que podem ser estas novas formas de organização de trabalho. É uma forma, em termos de a minha previsão vai processo. A minha previsão vai depender muito da forma como estes projetos piloto decorrerem. Nós temos neste momento 90 empresas que manifestaram interesse em participar. Neste momento as empresas têm até dia 15 de fevereiro para concretizarem a inscrição definitiva para participarem nestes projetos piloto. É muito interessante ver a variedade de setores de atividade que decidiram participar neste projeto. É mesmo extraordinário isso, porque eu acho que também mostra... Quer dar um exemplo disso? Indústria. Sim. A indústria tem. Acho que nenhum de nós esperava que a indústria aderisse logo no primeiro momento a estes projetos piloto. Também? Não temos turismo. Temos indústria, temos informação e comunicação, temos comércio, temos muito comércio. É muito interessante. Estes são os três, vos disse, são os três principais que temos a participar. Mas 90, como vos digo, tem uma variedade muito grande e tem também uma variedade geográfica muito grande. E também variedade de dimensão da empresa, o que é bom para nos permitir, de alguma forma, testar estes projetos piloto. Este projeto piloto acho que tem a virtualidade de serem voluntários, não é? De uma base voluntária. Tem a virtualidade de, neste momento, termos vários setores diferentes para podermos testar. Quando é que tens conclusões? Temos a virtualidade de termos o professor Pedro Gomes à frente deste projeto, que é uma pessoa extraordinária, cheia de vontade de estar, através de casos concretos, toda a sua investigação ao longo de muitos anos. O nosso objetivo, naturalmente, é, no segundo semestre, arrancarem os projetos piloto. Depois teremos, naturalmente, a fase de implementação, a fase de avaliação. Vamos ver como é que isto corre. Quanto tempo é que o projeto piloto tem que estar no terreno? Depois estará um ano a acontecer no terreno para avaliação e teste. Acho que é um projeto, eu acho que é muito interessante do ponto de vista também aqui de trazer também jovens para olhar para Portugal, para olhar para Portugal como este país que também gosta de testar inovação. Mas gostava que avançasse esta semana dos 4 dias? Em termos legislativos, não? Bem, vamos lá ver. Eu acho que a semana dos 4 dias será sempre uma dimensão que nunca será uma lógica de imposição banda larga para todos. Portanto, não estão previstas alterações legislativas? Acho que a avaliação levará necessariamente também à identificação até das alterações legislativas que sejam precisas fazer para permitir que esta organização de novas formas de trabalho se possa fazer de outra forma que hoje o Código de Trabalho não preveja. Portanto, eu acredito que desta avaliação sairá a necessidade de avaliar alterações legislativas até para permitir
maior capacidade de flexibilidade de novas formas de organização de trabalho. Hoje a lei já prevê que os horários possam ser concentrados em 4 dias por semana. Certo, e por outro mas com lado, algumas regras especiais. Portanto, o que aqui estes projetos de piloto permitirão também fazer é perceber se haverá necessidades de alteração das próprias normas para garantir que eles são mais eficazes do ponto de vista de implementação no terreno. Mas enquanto o Governo promove o projeto piloto voluntário da semana de 4 dias, no Parlamento o PS chumba todas as propostas para reduzir o período normal de trabalho de 40 para 35 horas. Isto não é contraditório? Não, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque aquilo que nós estamos a fazer aqui o que se pretende não é que as pessoas trabalhem menos? Acho que aqui, não, o que se pretende aqui são novas formas de organização dos tempos de trabalho e, acima de tudo, a promoção da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Se isso era evidente antes da pandemia, depois da pandemia, eu acho que ficou ainda mais evidente para todos nós. Número 2, ficou ainda mais evidente se queremos atrair e captar jovens para Portugal. Acho que isso é mesmo crítico. Estamos a procurar fazer estamos a dar alguns sinais, eu acho que também são sinais muito importantes, seja nestas novas formas de testar a organização de tempo de trabalho, que este é evidente, que eu acho que é um teste que muitos holofotes estão sobre nós, Portugal, aliás, por estarmos a desenvolver este projeto piloto, seja através de outras medidas que a Agenda de Trabalho Digno, aliás, aposta muito, como, por exemplo, a conciliação da vida pessoal e familiar e profissional e também a igualdade entre homens e mulheres, nomeadamente no gozo do acompanhamento das licenças parentais e do acompanhamento dos filhos. Dou um exemplo muito concreto, uma medida que não se tem falado, mas eu acho que pode ser uma medida muito poderosa, que é precisamente a licença a tempo parcial para permitir que após aquela licença de duração inicial de parentalidade, os 3 últimos meses possam ser desdobrados em 6, portanto, mais tempo, desde que sejam gozados pelos 2 progenitores, 3, e que... Em part-time, no fundo, não é? Em part-time. Muito bem. E é exatamente, também são estas novas formas de testarmos a forma de conciliar a vida, mas também acompanhar, que significa, na prática, vai poder acompanhar os filhos no seu primeiro ano de idade, desde que mulher e homem, ambos os progenitores, naturalmente até pode não ser mulher e homem, ambos os progenitores, ambos os pais, tenham esta partilha real, mais uma vez, com esta grande preocupação, libertar também as mulheres para o mercado de trabalho, que é uma coisa em que acredito muito. Nas alterações que estão a ser fechadas no Parlamento, há também mudanças ao enquadramento das regras sobre o teletrabalho. A compensação que as empresas pagam pelas despesas poderá ser feita através de um valor fixo. Mas falta definir o limite até ao qual o valor estará isento de impostos. O que é que lhe pareceria razoável? E de TSU já agora? Bem, acho que essa também foi, aliás, uma boa conquista desta negociação e desta evolução da discussão da Agenda do Trabalho Digno. A Agenda do Trabalho Digno começou a ser discutida primeiro no Livro Verde do Futuro do Trabalho em julho de 2020, portanto um grande caminho que tem sido percorrido, mas acho que é um caminho que depois tem trazido também vantagens do ponto de vista também até da sua evolução e do teste no terreno do que foi a implementação do teletrabalho. O teletrabalho mostrou também a importância de termos aqui alguma regra e algum limite quanto às despesas. Qual é que não lhe vou dizer esse limite, porque mas o Governo já tem... O limite vai ser definido através de um instrumento, muito brevemente, mal esteja a Agenda de Trabalho Digna aprovada. Ainda no primeiro semestre? Certamente no primeiro semestre. É evidente que tem que ser no primeiro semestre. Mas não há ainda um valor definido entre os membros do Governo? Há naturalmente um valor falado entre os 2 ministérios que depois assumirão esta responsabilidade de assinar esta portaria e será feito mal a Agenda do Trabalho Digno seja aprovada. Sra. Ministra, relativamente à situação económica, queria lhe perguntar se esta situação económica pode obrigar o Governo a avançar com outro pacote de medidas extraordinárias para apoiar as famílias, nomeadamente as que mais necessitam. Bem, nós acho que as pessoas reconhecem que neste caminho desde 2015, temos procurado sempre, em cada momento, estar a acompanhar a situação e a colocar no terreno as medidas necessárias. Fizemos durante a pandemia, todos nos lembramos do que foi durante a pandemia, as medidas extraordinárias que foram sendo criadas de uma forma até completamente sem precedentes, desde o layoff simplificado, todos nos lembramos, e mostrando que a eficácia de muitas destas medidas, nomeadamente na proteção do emprego, todos nos lembramos, na capacidade, aliás, de recuperação do emprego pós-pandemia, fruto destas medidas extraordinárias.
Durante 2022 procurámos também ir monitorizando a situação no terreno. E continuam a fazê-lo, não é? Estamos sempre a fazer. Implementámos, aliás, as várias medidas de apoio extraordinário, seja para as pessoas mais vulneráveis, seja para as famílias com os rendimentos mais transversais. Mas há a percepção neste momento... Mas eu só queria dar esta nota. Diga. Também o que procurámos foi, neste momento, implementar várias medidas do ponto de vista estrutural, também que procuram responder ao momento que vivemos. Dou o exemplo concreto do aumento das prestações sociais mínimas no valor de 8,4% este ano, ou seja do aumento dos valores mínimos e máximos do subsídio de desemprego, o aumento do abono de família, só para termos noção. O abono de família, neste momento, a prestação média do abono de família em 2023 é 77% mais alta do que nós tínhamos em 2015. Para termos a noção... Mas há mais beneficiários do abono de família neste momento? Em 2023, janeiro de 2023, contamos que aumentem, não sei se janeiro já, porque depende também da avaliação dos próprios rendimentos, mas em 2023 a nossa expectativa é que aumentem os beneficiários, também porque alteramos os valores dos escalões do abono em função também dos rendimentos, procurando também atualizar em função do aumento dos salários. Já agora em relação à garantia... Mas queria só dizer, portanto, o que temos procurado fazer é aumento do salário mínimo de 7,8% este ano, aumento também do complemento solidário de idosos, o valor do limiar aumenta em 50 euros mês, é o maior aumento sempre que fazemos, procurando também chegar a quem tem pensões mais baixas de uma forma diferencial. Isto são apoios estruturais e não extraordinários, ou seja, tudo o que estamos a dizer são aumentos que ficam para sempre. Ia perguntar nomeadamente pela garantia para a infância, que também é outra medida desse âmbito, e é uma prestação nova, não é? A garantia para a infância é. E começou em setembro. Neste momento tem ideia do número de crianças neste abrangidas momento, e dos valores? Temos cerca de 150 mil crianças abrangidas. O que nós procuramos com a garantia para a infância foi ter uma prestação diferencial que garantisse que qualquer criança ou jovem até 18 anos que esteja em risco de pobreza extrema recebe no mínimo por mês 100 euros, significa 1.200 euros por ano, por parte da Segurança Social. 100 euros foi a partir de janeiro, não é? Foi a partir de janeiro, exato, desculpe, tem razão. Começámos em setembro com 70 e agora passámos para 100. Tem toda a razão de ser rigorosa, aliás, neste aumento. Mas já agora só dizer, quanto à garantia para a infância, voltando ao meu capital, ao meu momento de capital, a garantia para a infância pretende essencialmente focar de uma forma muito direcionada nas crianças que estão em risco de pobreza extrema. Mais uma vez, igualdade de oportunidades. Se não quebrarmos ciclos de pobreza e não garantirmos igualdade de oportunidades desde que as crianças nascem, estaremos a falhar todos como sociedade. O que é que isto significa? Deixe-me só dizer. Garantia para a infância é um conjunto de medidas que não é só a prestação financeira. E nós arrancámos este mês, aliás, com o modelo de implementação da garantia para a infância. Já assinámos dois conselhos que aderiram já a este modelo de gestão, que são os núcleos locais da garantia para a infância, para garantir que qualquer uma destas 150 mil crianças que está em risco de pobreza extrema tenha um acompanhamento local para garantir que tem direito aos serviços considerados essenciais na garantia para a infância, que aliás foi uma vitória nossa. Esse não é um número fixo, não é? Esse não é um número variável. A qualquer momento pode alterar-se. É um número variável em função do rendimento das famílias, mas a grande vantagem é que nós passámos a ter esta prestação financeira, que eu acho que é uma vantagem do ponto de vista económico para as famílias muito forte, mas também um conjunto de medidas de acompanhamento e de inclusão destas crianças para quebrar ciclos de pobreza. Exemplo, gratuidade das creches. Estas crianças, mesmo que não haja vaga numa creche no momento inicial logo, estas crianças têm direito a que se crie uma vaga extra para que façam parte do sistema coletivo das creches. No privado? Onde quer que seja. Onde quer que seja. Ou seja, estamos a dar uma vantagem a estas crianças que, à partida, estão em desvantagem por estarem em situação de pobreza extrema. Senhora Ministra, o desemprego registado está a subir há 5 meses consecutivos e o INE disse-nos esta semana que a taxa em dezembro foi de 7,6%, que é... 6,7%. 6,7%. Peço desculpa. Que é a mais alta em quase 20 meses. Há, segundo o INE, mais 43 mil desempregados num ano. Não está preocupada? Eu estou a monitorizar diariamente a evolução dos números do emprego e do desemprego. Em termos de contexto, só para percebermos, em termos de contexto, a verdade é que há uma evolução, está a aumentar o desemprego
passou de 6,5 para 6,7 de novembro para dezembro, naturalmente longe de quaisquer outros números de grande preocupação que tivemos, por exemplo, na crise anterior ou mesmo em 2015. Se nos lembrarmos que o desemprego estava em 12% em 2015, percebemos o grande caminho que fizemos até agora e percebemos, aliás, a grande capacidade que houve não só de diminuir o desemprego, mas também de aumentar o número de pessoas ativamente a trabalhar. Não considera relevante esta subida? Considero que é, neste momento, e aquilo que continuo a fazer sempre, é monitorizar permanentemente. Dito isto, estamos no mês de dezembro, naturalmente no mês de dezembro sabemos que tem os problemas associados à própria sazonalidade do emprego. Mas estes números são ajustados de sazonalidades, contam esse efeito? Não, o que eu queria dizer era, se olharmos para a evolução do desemprego em dezembro, comparando homólogos, é o segundo número mais baixo da última década. Para termos noção, também é importante contextualizar. Mas não quer dizer... relevante esta subida? Neste momento, a subida de 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais, não acho relevante. Acho que sim, temos que monitorizar permanentemente, que é isso que estou a fazer. Mas acho também relevante aquilo que tem acontecido do ponto de vista de novas pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho. Nós temos mais 1.200.000 pessoas ativamente a participar na Segurança Social como trabalhadores, se compararmos 2015 com 2022. Se compararmos 2022 com 2021, temos mais de 200.000 pessoas ativamente na Segurança Social. Isto só para dizer que isto não é fruto também só, não foi só o desemprego que diminuiu, podíamos dizer que havia menos pessoas ativas no mercado de trabalho. Temos dois movimentos que eu acho que são muito importantes. O aumento do número de pessoas a participarem no sistema coletivo da Segurança Social, significa que trabalhadores ativos, que entraram, muitos deles, se calhar, até estavam na economia informal e vieram para dentro da economia formal, também é outro fenómeno que está a acontecer. Também temos outro número que é muito interessante. Nós teremos 3 vezes mais jovens a entrar no mercado de trabalho em 2022 do que tínhamos em 2015. Passámos de 70.000 em 2015, jovens entraram no mercado de trabalho, para cerca de 210.000 em 2022. Outro número que eu acho que é interessante e não temos aliás, não tem sido um número que tínhamos destacado muito, é a própria evolução do ranking de Portugal no ranking de competitividade de talento. Foi divulgado recentemente o ranking de competitividade e talento para 2022 e nós em 2015 estávamos em 38º lugar. Em 2022 passámos para 26. Foi um caminho progressivo, evidente. Nós estávamos em 28 em 2021, portanto foi um caminho progressivo, mas acho que este tem que ser o nosso foco, é cada vez mais continuar neste caminho progressivo, acelerando naquilo que é preciso acelerar. A Sra. Ministra falou aqui muito das questões da precariedade. No ano passado ainda admitia que a chamada taxa da rotatividade, que iria penalizar as empresas que mais correm à contratação a termo, pudesse avançar com a agenda do trabalho digno, mas esta medida desapareceu. O que é que aconteceu? Não, esta medida não desapareceu, é uma medida que o que estamos a fazer neste momento é a procurar operacionalizá-la, até porque ela precisava de ter um ano de avaliação para identificação. Mas já está a ser adiada há anos. Não é há anos, ela foi adiada fruto da pandemia. Nós vivemos uma pandemia que perturbou todo o mercado de trabalho. Mas porquê é que não entrou agora este ano em vigor? Porque ela precisa exatamente do teste de avaliação da caracterização da evolução por setor, se lembra, precisamente para a sua implementação. Mas número então será... Número dois, a própria medida precisava da catalogação do tipo de contrato na Segurança Social, porque na Segurança Social, tipicamente, os trabalhadores não estavam associados por tipo de contrato. E, portanto, nem era possível distinguir para a aplicação da medida. Nós iniciámos, em 2022, pela primeira vez, uma alteração da inscrição na Segurança Social e da comunicação por parte das empresas para, mais uma vez, no âmbito desta transformação grande digital que estamos a fazer na Segurança Social, passar a ter a informação toda reunida para também haver mais capacidade até de detecção de situações irregulares. Isto significa, por exemplo, que vamos passar a poder fazer aquele cruzamento de dados, e isto com a agenda de trabalho digno, para detecção das pessoas que, por exemplo, têm contrato a termo que já ultrapassou o prazo, ou também permitir-nos, mais uma vez, esta grande preocupação que é a capacidade de ter informação de qualidade para permitir... Então a taxa vai avançar? Desculpe só dizer,
a taxa de representatividade continua em vigor e, portanto, tem que Ela não está a ser aplicada. Tem que ser implementada e operacionalizada, como lhe disse, dependendo agora da implementação do sistema de segurança social que estamos a fazer. Mas também já terminando como comecei, sim, com o capital. Temos de concluir também. Com o capital. Sim. Com o capital, mais uma vez, também, com esta transformação digital da segurança social, que não é uma transformação digital virada para si própria, é ao serviço, mais uma vez, da igualdade de oportunidades. Quanto mais tivermos uma segurança social personalizada, com a capacidade de leitura exata da situação concreta das pessoas, mais conseguiremos direcionar as respostas em função das características das pessoas e ser mais inteligentes, também utilizando a inteligência artificial ao serviço das pessoas e garantindo igualdade de oportunidades. As prestações automáticas, as prestações automáticas extraordinárias que criamos, pagas, com a dificuldade toda que houve, mas pagas automaticamente, são uma viragem completa na forma como olhamos para o sistema de segurança social, aplicando um dos grandes lemas do combate à pobreza, que é garantir o acesso de todos, independentemente da sua capacidade e, às vezes, informação para aceder ao próprio sistema. Sra. Ministra, vou-lhe fazer só, por colocar mais duas questões, estamos mesmo a acabar e temos mesmo que terminar, mas eu queria saber ainda, relativamente às medidas extraordinárias, que há pouco lhe perguntei, mas acabámos por nos desviar, se efetivamente há a possibilidade de vir aqui a atribuir novamente um apoio ao cabaz alimentar ou outro tipo de benefício. Monitorização permanente, adaptação permanente e sempre com leitura de terreno para perceber o que é que temos que fazer, sendo certo que em 2023, como lhe disse, a nossa opção foi mesmo, estruturalmente, aumentar as prestações direcionadas às pessoas mais vulneráveis, que também são aquelas mais afetadas pela inflação no momento Portanto, se for necessário, se considerarem que é necessário... sempre, como estivemos sempre, em cada momento, para necessário, apoiar atribuir quem precisa. essa ajuda. Relativamente à transformação em curso que tem, transformação digital em curso que tem no seu Ministério, avançou já a pensão na hora, com alguns resultados que imagino que gostasse aqui de desenvolver, mas que não temos tempo. E o que eu lhe queria perguntar é se neste processo poderá aqui dar-nos conta de novas situações que vão acontecer. Consigo lhe dar uma medida que vai entrar em vigor no próximo mês, que eu também acho que é uma medida bastante significativa e simbólica do ponto de vista do que é esta igualdade de acesso e a igualdade de oportunidades, que é o apoio judiciário na hora. Portanto, basicamente é garantir que qualquer pessoa que precise de apoio judiciário, em vez de preencher um formulário com N perguntas e N complicação, às vezes até com dificuldade até de acesso, de marcação, etc., passa a ser online. A pessoa pode ir online e depois, com uma decisão rápida, mais uma vez, garantia de acesso à justiça. É isso que estamos a dizer. O apoio judiciário simples, online, rápido, garante também uma maior capacidade de acesso à justiça por parte das pessoas. Igualdade de oportunidades, igualdade de acesso. Acho que este é o nosso património coletivo que todos temos que garante e que acelera para garantirmos, de facto, um Portugal em que todos nos revemos, que é um Portugal para todos. Chegamos ao final e, como habitualmente costumamos lançar, algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Colégio Mira Rio. Formação. Jornadas Mundiais da Juventude. Oportunidade. Francisco Assis. Desafiador. Turismo. Turismo, transformação. Rita Marques. Eficiente. BCE. BCE é mais difícil. BCE esperança. TAP. TAP exigência. Eutanásia. Liberdade. Filhos. Paixão. Avó. Avó e mãe, posso juntar as duas. Vida. Saudade. Mãe. Objetivo. Transformar. Portugal. Esperança. Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em www.rtp.pt e ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.